Fala, torcedor alvinegro, mais um vídeo aqui pra vocês. O vídeo de hoje tá sensacional, temos várias notícias, muita coisa aqui pra trazer pra você. E galera, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, né? E pessoal, outra coisa, se você não é membro, vira membro aqui e apoia mais um botafoguense apaixonado, tá? Então deixa o seu valeu aí pra ajudar nessa caminhada aí junto com o nosso clube. E galera, só pra dar uma préviazinha aqui, cara, os comentaristas, eu acredito que eles estão discutindo que o Endrick pode ser o titular da Copa do Mundo, né? Tipo, cara, meio que desmerecendo o futebol do Igor Jesus, eles tentam tapear, mas fica muito na cara, tá galera? Então sem muita enrolação, vamos pro vídeo aqui pra vocês verem aí o que é que eles estão falando a refém do nosso camisa 9 aí, o Igor Jesus. Fala pessoal, boa tarde. O Globo Esporte tá na área. Daqui a pouco o sacode que o Vasco levou do São Paulo, hein? O Coutinho não venceu desde que voltou. São 5 derrotas em 10 jogos. E hoje tem Fla-Flu. Já as informações do clássico, direto do Maracanã. Antes o Botafogo, hein? Líder do Brasileirão, que vai receber o Criciúma amanhã no Maracanã também. E uma dupla que fez muito sucesso no clube conversou com a gente. Quando o presente revisita o passado, o abraço é uma forma de resgatar memórias. É uma satisfação, uma alegria enorme abraçar esse pessoal que ralamos muito, trabalhamos muito. A gente tinha o prazer de usar a camisa do Botafogo. A gente, né, Gustavo? A gente ia pro treino alegre, a gente era uma família. Donizete e o Wilson Gotardo, o Pantera e o Xerife do Botafogo, campeão brasileiro de 1995. Em campo, nem tudo era diferente do time de hoje. O que existe semelhante assim, é um time proativo. E eu vejo esse time que tem uma imposição de jogo, a gente também tinha. A estrutura dos treinos, sim, era outra. Mas era também uma época em que o Maracanã ainda era a casa do Botafogo. A gente gostava de jogar mais no Maracanã, né? Porque o Maracanã como a gente fala, é o palco de todos os jogadores sonham em jogar no Maracanã. No primeiro jogo da final do Brasileiro de 95 contra o Santos, mais de 50 mil torcedores estavam no Maracanã e viram o caminho para o título se abrir. Capitão número 3, apareceu de trás, meteu a cabeça, não deu pro Edinho. O Botafogo não pode desligar 100% do estádio Maracanã, que faz parte da sua história também. Desde a inauguração do Nilton Santos em 2007, o Botafogo passou a jogar bem menos no Maracanã. A última vez como mandante foi há 8 anos, na final do Carioca de 2016. Amanhã, time e torcida voltam ao estádio como donos da casa, numa noite que promete começar já com uma marca expressiva. Os ingressos foram esgotados e mais de 60 mil torcedores são esperados para a partida contra o Criciúma. É bem mais do que o maior público do clube como mandante na temporada. 40 mil presentes no jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o São Paulo no Nilton Santos. Quebra de recorde à parte, os ídolos discordam em um ponto. Eu gosto mais de ver o jogo do Botafogo no tapetinho. Eu acho que é mais dinâmico, é uma correria, eu acho que a grama, ela prende mais. Né? Isso é normal. O Botafogo também ele não está acostumado a jogar tanto no Maracanã como no tapetinho. Não desmerecendo o Criciúma também, que tem dificuldade na tabela, mas é sempre uma satisfação pessoal para cada jogador jogar no Maracanã. Então você faz isso superar qualquer dificuldade. Só não existe dúvida sobre o quanto a volta do Botafogo ao Maracanã lotado vai ser especial. Aquele clima, aquela atmosfera, até nos olhos marejados aqui. Independente do placar, sabe? Criciúma, desculpa, mas Botafogo vai atropelar. A data FIFA é composta por 2 jogos, os 2 já aconteceram. Mas se fosse composta por 3, tivéssemos mais um jogo. Boa questão. Tô colocando porque daí a gente vai excluir o que os caras vão fazer pra frente nos clubes, que eu não sei, né? Vamos pensar aqui no que eles apresentaram aqui. Quem ganhou pontos pensando num possível próximo jogo, assim? O Wanderson ganhou pontos, o Abner ganhou pontos. O Abner sai de uma convocação. Eu acho que muito bem. Eu acho. Dos novos nomes, sim. Do jogo pro Chile pra esse, mais solto. Já no Chile, a gente não tinha jogado tão mal pro panorama. Eu joguei ainda melhor. E até defensivamente. O Gabriel Magalhães está cada vez mais firme. O Gabriel Magalhães.
Sim. Marquinhos fez... Gabriel Magalhães cortou uma bola hoje. Bruno Guimarães hoje sair muito na bem. cara do gol, que ele cobrou como se fosse uma roubando. Nada. Exatamente. O Primeiro tempo ainda. Bruno Guimarães na soma dos 2 jogos também. Eu acho que alguns jogadores saem com muita moral dessa data FIFA. Em primeiro lugar, eu acho que é o Igor Jesus. Em primeiro lugar, eu acho que é o Igor Jesus. Mais que o Luiz, você acha? Eu acho que mais que o Luiz. Porque o Luiz teve menos tempo já se sabia, né? Então, é lógico. Pra mim foi melhor. Você faz 2 gols e dá uma assistência em menos tempo, sei lá, jogando em, 30 minutos, talvez até um pouquinho mais, chama muita atenção. Mas o Igor Jesus, ele sai de solução para ver o que é precisar para um cara que... Cara, ele bota o Hendrick no banco, bem, cara. Ele gera o pênalti numa jogada de centroavante, ele dá uma outra bola que o Rafinha tenta tocar de calcanhar, por cobertura, no primeiro tempo. No segundo tempo, ele sai da área 2, 3 vezes para gerar jogo ali, ele dá uma bola pro Gerson, quase que o Gerson faz o gol. Segundo tempo ele sai mais, né? Então, assim, eu acho que o Igor Jesus, em primeiro, eu acho que o Igor Jesus hoje é o titular do ataque do Brasil. Eu acho até que o por Igor conta da mais função, né? Que não tem... Isso. Exatamente. Eu acho que o Luiz Henrique, ele tem outros caras. Você tem o Estevão ainda, seu próprio Rafinha. A concorrência é gigantesca. É verdade. Então, assim, eu acho que hoje sai. Depois, Luiz Henrique, muito bem. E ali, numa terceira prateleira, Abner e Gerson. Sim, acho que o Gerson assim, entrou bem. É porque são jogadores, né, que já não tinham muito pé no chão na seleção, né? Isso. O Bruno, por exemplo, ele cresce, mas o Bruno já é um cara de seleção. Sim, o Dorival fala isso. O Magalhães já é um jogador de ciclo, mas assim, eu acho que ele firma mais o pé. Acho que é um cara que é intirável. Hoje, não, tanto é que a gente tem que lembrar, se não fosse a lesão do Militão, a zaga seria Militão e Gabriel. O Marquinhos iria pro banco. A preparação para o jogo contra o Equador, que foi o primeiro da data FIFA anterior, era Militão e Gabriel Magalhães titular. O Marquinhos iria pro banco. Então, acho que assim, na ordem, seria em primeiro o Igor Jesus, segundo Luiz Henrique, terceiro ali Abner, Gerson, pouco ali do Bruno Guimarães também. Wanderson? Mas eu gostei, eu acho que até fazendo outras funções... É a mesma coisa que não tem muito pra onde ir. O Wanderson vai estar nas próximas convocações. Tem alguém que perdeu pontos? Rodrigo. Mas não perdeu a decepção, mas evidentemente não muda o patamar dele. O André eu acho que podia ser mais... Aquela ideia que a gente tinha, por exemplo, com o Vini voltando, titularidade. Se o Rodrigo arrebenta nessa posição. Já não temos essa... Mas eu acho intocável da lista de 22, 23 ou 26 do Rodrigo. A titularidade você pode questionar até pelas opções pela direita. Mas eu tenho E voltando ao Neymar. O menino Rodrigo hoje jogou pela esquerda. Sim, também. Que é o lugar do Vini. Mas que é o lugar que ele mais gosta na vida. Tá bom, mas é o lugar do Vini. Perfeito. Se o Vini volta na próxima convocação, é o lugar do Vini. O Rafinha foi bem por dentro. Também ganhando cada vez mais pontos. O Rafinha, hoje, no primeiro jogo, foi muito mal, assim. Hoje. Absurdamente mal. Hoje e na temporada ele está bem. Sim. Se impôs, né? Estávamos debatendo aqui se Luiz Henrique deveria ser o titular na direita. Pois é. A concorrência é muito grande, né, cara? Desses 2 jogos, perder a titularidade da seleção. Bom ponto. Aguardemos a próxima data FIFA. Eu não faria ele perder, até para entrosamento com o Vini, enfim. Mas dá para discutir agora, pelo que tem o Luiz Henrique, o próprio Savinho, pelo nível que tem jogado. Mas assim, se Estevam, que é um absurdo. Se o Vini volta e tem um jogo daqui a 3 dias, a data FIFA é de 3 jogos. O Rodrigo ainda começa como 9. Daí você... Aí o Igor vai bem. Eu acho que ele tendo o Igor Jesus fazendo o que o Igor Jesus mostrou pra ele que faz, ele não vai de novo tirar e não ter um centroavante. Ele tem sido importante não só tecnicamente, taticamente, ele é um cara que arrasta a defesa pra trás, é um cara que sustenta o jogo mais físico. Porque não é só colocar a bola a jogada do pênalti, ele arruma a jogada. Ele arruma um pênalti morto. É uma boa fatiada do Gerson, mas ele arruma ali, depois acabou dando sorte. Dando sorte ali, porque a bola bateu na mão. Para mim, acho que não há questionamento do pênalti. Eu questiono muito esse lance ter a orientação para ser pênalti. Acho que é tudo muito perto ali, mas enfim, o braço está aberto. Aquele especificamente ali, eu achei que ele fez um movimento até. Então, é que ele faz um movimento anterior de recolher
e depois parece que ele mas é muito fortuito. Eu acho mais fortuito. É um braço meio solto. Porque a bola não tá indo pro gol. É uma mão boba. E assim, o Igor, ele tenta jogar a bola por trás, mas ele não ia conseguir. É uma mão boba na balada. Assim, a orientação hoje... Não pode. Na balada. A orientação... E na condição também, menos ainda. No jogo eu não sei, mas na balada não pode. A orientação hoje é esses lances ser marcado pênalti, então foi feito que o árbitro tava com uma má vontade danada para... O árbitro queria não dar o pênalti. Acho que isso o árbitro não queria jogo, né? O árbitro queria não dar o pênalti. Depois o cara chegou e ainda aguenta ter falado, fera, não tem muito, o braço tá lá, uma abração, ele deu. Mas eu acho que conceitualmente esses pênaltis não deveriam ser marcados, mas foi bem marcado. Pênalti? O segundo, pra mim, até agora eu não tenho certeza desse pênalti. Mas ele deu no campo, né? Ele deu no campo, o VAR não poderia tirar. O VAR não tinha elementos para tirar. Teve o contato no jogo. Eu também, eu acho que eu marcaria, mas dá pra discutir também, assim. Com relação ao mão, eu tô muito com o Vitor. Não. É um lance óbvio, claro. É um pênalti que a regra hoje tá dando. Então ele acertou em dar. Mas eu não gosto da regra. É isso. Ele, se dá no campo, tá marcado. Se ele não desce, o VAR não poderia chamar. Eu acho. Eu penso assim, mas enfim. Mas é porque isso. Não é nada escandaloso também. Não é nada. E acho que o Igor Jesus, gostei muito, cara. Gostei muito. Eu acho que o Igor, assim, em tudo continuando assim, o Igor vai ser convocado de novo. Sim, e eu acho que o Dorival... Até porque o ideal não volta tão cedo para o Pedro. E o Dorival não morre de amores para o Hendrick. Definitivamente. É por característica. Por falar em Igor Jesus, a produção preparou uma artezinha aí. Bota na tela aí, ô produção. Seguinte, ó. Igor Jesus versus Hendrick nas eliminatórias com o Dorival, tá? Com o Dorival. Olha só, cara, que doideira. 72 minutos pro Hendrick em 3 jogos, não marcou nenhum gol. E o Igor Jesus, 2 jogos, 1 gol, 153 minutos. Assim, a gente pode pensar, talvez, por esquema de jogo, pela tática, pelo desempenho, pelo momento, enfim, a gente pode levar por preferência. Às vezes o Dorival não acha o Hendrick aquele jogador que muitas pessoas acham, não sei. Mas qual que seria, de repente, o diagnóstico do Igor Jesus com menos jogos ter muito mais minutos, cara? Muito mais que o dobro, pô. Então, acho que tá claro que o Dorival não enxerga o Hendrick como o 9 que ele deseja, com as características que ele pretende para a função. Só um detalhe, o Hendrick ele não entra em um dos jogos, poderiam ser 4 jogos, né? E tem contra o Paraguai ou Equador? Contra o Equador o Hendrick nem entra, ele tá lá, mas nem entra. O jogo do Couto Pereira, né? Que é o gol do Rodrigo. Acho que quando o Dorival treina com o Pedro e o Hendrick como reserva, ele deixa claro o que ele quer. E quando ele perde o Pedro e coloca o Igor Jesus, acho que fica evidente, assim, o Hendrick está atrás nessa fila, porque ele quer um 9 com mais presença de área, um 9 que circule também mais fora da área, que consiga escorar, que consiga trabalhar, e o Igor Jesus faz isso, o Pedro também. Pedro cansou de fazer isso no Flamengo. O Pedro chegou a liderar ao mesmo tempo artilharia e estatística de assistências do Brasileirão, né? Porque ele consegue entregar isso, e o Igor Jesus faz isso muito no Botafogo, de sair para tabelar com o Almada, com o próprio Luiz Henrique, com o Savarino. Então é esse o cara que o Dorival quer, além de ter a presença de área, de subir para uma casquinha, para um cabeceio, para uma finalização, para o último toque. Então, como 9, o Igor Jesus atende mais aquilo que o Dorival entende como ideal. Eu não sei se tem questões de dia a dia, eu não sei. Se questões de idade, do Dorival entender que o Hendrick está passando por um processo de maturação. Tem uma questão de titularidade, um é titular no clube dele, o outro não é. Só que eu acho que a gente precisa ter cuidado para avaliar isso. Porque... Bom, o Danilo também não é, né? Então, além disso, além do Dorival escalar na seleção jogadores que também não são reservas, não são titulares dos seus clubes e mais, nem jogam, no caso do Danilo, na função que o Dorival usa na seleção brasileira, nós estamos falando de um Igor Jesus que chegou em julho. Se for falar em adaptação ao novo clube, os dois chegaram no meio do ano aos seus clubes agora. Se for falar de titularidade, ok, o Igor Jesus barrou o Tiquinho, que aliás já tinha perdido a vaga do time na prática, né? O Eduardo já chegou a jogar por ali, enfim, um cara que está embaixo há um ano. Desde o Brasileiro do ano passado, Júlio Santos que machucou. O Hendrick é reserva do Mbappé, irmão. É difícil. E quando tem entrado no Real Madrid, tem feito gol. Gol de vitória, sofrido pênalti importante, gol em Liga dos Campeões. Ele está gerando impacto. Ele está gerando um impacto que é possível gerar no Real Madrid. Então, comparar também a situação de cada clube, eu acho que é um pouco injusto com o Hendrick. Eu acho que o que está pesando mais aí, e aí é um critério que
não me parece absurdo, é característica mesmo. Eu acho que é um pouco das duas coisas, assim. Porque mesmo que o Dorival não assuma isso abertamente, o Endrick não é o camisa 9, o centroavante, que ele gostaria de ter para o modelo de jogo que ele imagina na seleção, né? Ele já deixou isso claro em escalações, né? Como o Jorge bem lembrou aqui, mas ele, no discurso também, ele deixa isso nas entrelinhas, né? Porque ele não assume, mas ele fala, o Endrick é um menino, a gente precisa ter cuidado com ele. Só você lembrar do que aconteceu na Copa América, por exemplo, de todo mundo cobrando mais minutagem para o Endrick e ele criando uma redoma, né? Uma falsa sensação de proteção para o Endrick, tem que ter cuidado com ele. E depois jogou na fogueira. Exatamente, o nosso Bob Charlton, né? Da nova geração. E aí eu acho que tem isso, né, de não ser o cara que ele quer, que ele gostaria de ter ali como o 9 da função, e aí talvez por característica, né, por troca de posição, por movimentação, e aí é característica mesmo, né, atributo de jogo que cada um tem de maneira diferente. E fora isso, o momento, né, porque o Endrick é reserva no Real Madrid, dadas as devidas circunstâncias, né? Como o Jorge bem ilustrou aqui, ele é reserva do Mbappé, mesmo sendo reserva ele entra e entra bem. O Igor Jesus é um cara que já estava ali, sabe, no ritmo de jogo de mais minutos, né? De sendo decisivo em Campeonato Brasileiro, de sendo decisivo em Libertadores da América. Talvez para uma data FIFA que ele precisasse assim do resultado rápido, imediato, de um cara que entra e tá. Futebol muitas vezes é momento, a gente fala tanto de seleção que, você não consegue treinar há muito tempo, não consegue fazer os ajustes necessários. Pode ser, a gente não tá na cabeça do Dorival, mas pode ser um fator, assim. E aí, Gi, porque, vou ser sincero aqui, eu tenho muita dificuldade de entender, tá? Eu acho que ele não curte muito o Endrick. Sendo 100% sincero. Porque pra mim é a única explicação, a gente tem contra-argumentos. Por característica, porque ele é um cara que quer um jogador que tenha mais referência, que brigue dentro da área. E quando ele coloca o Rodrigo de 9? Perfeito. Porque ele quer blindar o Endrick. Ele jogou o Endrick de titular no jogo mais complicado. Sim. Ou seja, acabou expondo do mesmo jeito, né? Acabou. Eu tenho muita dificuldade, cara. E outra... porque ele é reserva no Real Madrid. Mas pra quem? Pro Mbappé. É demérito? E o Danilo? O Danilo é reserva na Juventus, era o capitão dele. Cara, assim, uma vez o Simões falou um ponto aqui, e eu concordo muito, né? A gente consegue visualizar, e eu acho o Igor Jesus um baita de um jogador, tá? Gostaria no meu time. Gostaria de ter no meu time. Mas na Copa do Mundo, você consegue enxergar quem vestindo a camisa nova do Brasil? É o Endrick. Com tranquilidade, sim. Claro que a gente não sabe o que vai acontecer. Vestindo a 9, mas no elenco. Com certeza. Na convocação para a Copa. Mas hoje, pensando, vamos ser otimistas, tá? Vamos fazer uma projeção bem otimista. Dando tudo certo, aquilo que a gente sempre projeta, quem que vai vestir a 9 na seleção brasileira? Na próxima Copa? Mas o que é dar tudo certo? Não, eu entendi o que ele quis dizer. Na projeção, tipo, você olhando a projeção de carreira dos atacantes que a gente tem hoje. Né? Pra próxima vai ser Qual deles parece que vai ter uma ascensão mais meteórica e chegar lá na Copa do Mundo, talvez não essa, mas a outra, como, um grande jogador a nível mundial, né? Eu acho que o Endrick é esse cara. Porque assim, eu consigo ver... 100% eu consigo ver, para mim é mais natural visualizar o Endrick como um dos convocados para as próximas Copas, sim, falando aí de longo prazo, do que o Igor Jesus. 4, para mim é mais fácil visualizar isso, mas não necessariamente como o dono da camisa 9. Porque nós estamos falando do ano de 2024, que está acabando, e nesse ano de 2024 inteiro o Endrick não foi titular. Sim, o Rodrigo foi, o Pedro machucou, deu azar, mas seria, o Igor Jesus foi, assim, a galera toda passou na frente do Endrick. Então eu acho que ele estará na lista, na eliminatória. Então, eu acho que na Copa América ele é titular, ele vai perdendo minutos, né? Ele vai entrando do banco na primeira fase e é titular contra o Uruguai no último jogo, o Brasil eliminado. Eu não vejo, assim, para 2026, com a realidade de agora, pode mudar muita coisa, né? Pode não ser nem o Dorival o técnico até lá, pode mudar tanta coisa. Daí muda totalmente o cenário. Mas com o contexto desses 12 jogos do Dorival, eu não consigo ter a segurança zero de que o Endrick vai ser o 9 da Copa. Zero. Por isso que eu quis trazer justamente esse ponto, porque me parece ser muito mais algo de preferência do Dorival, né? Eu não sei se tem problema de bastidor, você não quer sei. ver um exemplo? O Xavi não gostava do Rafinha no Barcelona. Ele saiu, o Rafinha foi fazendo o quê? Simplesmente. É isso que eu falo. Então, assim, eu acho grave a gente ter um talento como o Endrick. E tá tudo bem, entendeu? E até acho que, assim, sinceramente, o Igor merece ser mais titular do que o Endrick.
O Endrick, eu não sei, parece que ele tá cada vez mais se minando na seleção brasileira. Ontem ele entrou e tava perdido. Mas é que tá, ele tá se minando ou tá sendo, entre aspas, minado? Porque eu fico pensando também, assim, tem um lado da análise do jogador que a gente precisa fazer, assim, o cara entrou mal, o cara entrou perdido, desconectado, no momento em que as coisas estavam indo bem, mas assim, pensa no outro lado também, você é convocado, aí o Pedro machuca, aí o cara não conta com você, aí o cara improvisa o Rodrigo. E depois ele fala que foi um erro não convocar o Pedro, porque o Pedro faria diferença naquele time. Aí o Igor Jesus vem, nunca tinha sido chamado, aparece, rouba a fila, pum, e você fica ali. Eu acho que abala a confiança do cara. Não, total. Entendeu? Eu acho que a relação hoje entre Endrick e Dorival, ela não deve ser... Porque assim, o jogador muitas vezes corre pelo técnico, se mata pelo técnico, acontece, né? Isso é importante. Eu não vejo hoje, me parece algo frio, algo distante entre Dorival e Endrick. E isso vai ter reflexo no desempenho do cara dentro do campo. Você tá num ambiente que você fala, pô, o cara não confia em mim. O cara bota qualquer um. Se puder botar o Danilo no ataque, ele vai botar pra não me colocar. Sabe? Eu fico pensando, você sai do Brasil, você decide um campeonato brasileiro, muito bem, você, enfim, vai pra seleção, faz gols, entre aspas, salva até o próprio Dorival. Nos amistosos foi o Endrick, vamos lembrar disso aí, né? Nos amistosos, quem trouxe talvez a empolgação ali pro torcedor um pouquinho, com o resultado, por muitas vezes foi o Endrick. Pô, o cara vai pro Real Madrid, na estreia dele faz gol, na estreia de Champions faz gol. O cara não tem, entre aspas, um ponto negativo nessa história toda. Claro que vai ter jogo que ele vai jogar um pouquinho melhor, vai jogar, enfim. E aí você vai lá na seleção e você deixa o cara como última opção. Não tem, pra mim, não tem nenhum argumento que explique, a não ser uma, para não dizer em outras palavras, mas uma preferência do Dorival. Então eu não consigo enxergar. O que tá acontecendo pra mim não é contra o Igor Jesus. Pra mim é uma loucura. O Endrick ser preterido por tantos, pra mim é uma loucura o que tá acontecendo. É porque eu acho que, cara, invariavelmente, e a galera que tá aí no chat, é quase unanimidade concordar que o Endrick vai ser o futuro da seleção brasileira, pô. Se ele vai ser o 9 ou não, aí é uma outra discussão, porque a gente não sabe nem se é o Dorival que vai ser o treinador do futuro da seleção, entendeu? Aqui, a gente deu o exemplo aqui do Rafinha com chave e tal, e que agora tá muito bem tanto no Barcelona quanto na seleção também. A gente não sabe o dia de amanhã, assim. Eu acho que, vamos fazer um exercício aqui. O Endrick também, ele é um pouco refém do sistema, tá? Do modelo que a seleção tem hoje. O Endrick, se o Brasil jogasse com 2 atacantes e não com 2 pontas e um centroavante, eu tenho certeza que ele ia ser titular. Um segundo atacante. Porque pro Dorival, provavelmente, é essa função que ele deveria ocupar. E ele jogou assim no Palmeiras. E ele jogou assim no Palmeiras. Com o Flávio Lopes, exatamente. Com o Breno Lopes. E eu acho até que é a melhor posição dele, a melhor versão dele. E não um centroavante fixo com 2 pontas ali. Ele pode ser muito bom assim também, porque ele é um extra classe, ele é um fora de série. Pode. Mas a melhor versão do Endrick, e eu enxergo assim, é ser um segundo atacante. Entendeu? Só que o Brasil não tem essa posição hoje. E aí ele acaba sendo refém um pouco disso, assim, um pouco da blindagem, um pouco do ritmo, um pouco das circunstâncias do que a seleção vive hoje, também da pressão. E outra coisa que me deixa um pouco mais seguro para projetar o Endrick no ambiente de seleção para o médio e longo prazo, em relação ao Igor Jesus, é que o futuro do Endrick, pelo menos até 2026, acho que até 2030, assim, até 2026 com certeza, o futuro do Endrick é no Real Madrid. O Real Madrid foi lá, comprou para ter o Endrick por muitos anos, a não ser que a maionese desande muito lá. E lá eles não têm pressa, né? Então, o futuro do Igor Jesus, a gente não sabe, sim. Pode ser que no ano que vem o Igor Jesus, nesse projeto aí do Joe Textor, seja levado para o Lyon. E aí ele pode permanecer no Botafogo pro ano que vem, se o Botafogo for campeão da Libertadores e tal, ele seguir. A intenção do projeto é fazer esse movimento de levá-lo pro Lyon, com o Almada, com o próprio Luiz Henrique. Mas se o Botafogo ganha a Libertadores, vai pro Super Mundial. E aí segura pelo menos. E aí vai segurar o cara mais um. Mas aí, independentemente, assim... E é bom lembrar, Jorge, o Igor Jesus é muito jovem também, né? Ele tem 23, eu acho. 23 anos. Então, ele também pode ser um futuro da seleção. A gente tá falando muito de Endrick aqui, mas o Igor Jesus também pode ser. Com certeza. Com certeza. A verdade é que ele e o Luiz Henrique são jogadores que poderiam estar tranquilamente jogando fora do país e jogando bem. Então, esse é o ponto. Eu acho que ainda mais se o Botafogo obtiver sucesso, for campeão das competições, o Igor Jesus continuar tendo destaque,
E pelo projeto do John Textor, será um caminho natural o Igor Jesus ir para a Europa. Se no início de 25, no meio de 25, no início de 26, não sabemos, mas ele vai acabar indo para lá. E aí nós vamos ver como é que ele vai responder na Europa, no alto nível, como é que vai ser, assim como a gente vai esperar do Endrick do Real Madrid. Só que me parece que é um caminho assim mais previsível. O Endrick vai crescer, vai amadurecer, vai encorpar, vai ganhar minutos, vai estar lá no Real Madrid e tal, daqui a pouco ele vira titular, daqui a 1 ano, 2 anos. O Igor Jesus a gente ainda tá vendo, né? É um cara que explodiu de julho pra cá, sim, desde que surgiu do Botafogo. Ó, pessoal participando aqui, hoje, desculpa, quem é o titular da sua seleção? Endrick, 24%. E aí, acaba tendo esse efeito também pro garoto. Sim. Porque ele joga entre aspas pouco, a galera não vê, mas soube que então, jogou. Tá vendo? Teve 20 minutos, mas não fez um gol. Pô, mas agora teve não adianta mais, cara. Não, já tá marcado. O momento dele ter sido titular seria contra o Chile. A partir do momento que colocou o Igor Jesus e o Igor Jesus entregou, respondeu? O Igor tem que continuar sendo titular. Eu acho que ele deveria ser titular também. Agora tem um ponto, assim, o que me chama muita atenção é que eu vejo algumas similaridades na caminhada do Endrick na seleção e na caminhada no Real Madrid. Porque eu também acredito que o momento do Endrick ter sido titular no Real Madrid passou. Que seria contra o Alavés, que até o Ancelotti coloca o Mbappé se machuca e fica fora do derby de Madrid. E aí o Ancelotti também coloca o Endrick numa situação difícil como titular pela primeira vez, que é contra o Lille. Então, não sei se essa similaridade tem alguma coisa a ver com... Não sei. Mas eu vejo essa similaridade nas duas histórias. E o Endrick, assim, é importante ressaltar que no Real Madrid também, ele em poucos minutos, ele entregou gols, que foi o que a gente viu também na seleção brasileira. E não foi aproveitada essa sequência mesmo tendo vaga, tendo a oportunidade, porque o Real Madrid tem o Bellingham que se lesiona, aí ao invés do Endrick ganhar uma oportunidade como titular, não, ele quer colocar Arda Güler, ele coloca Brahim Dias, e aí vai passando o tempo. E aí, de novo, coloca o menino numa situação complicada, como aconteceu na seleção brasileira. Bom, rapaziada, e pra finalizar aqui com chave de ouro, eu vou passar aqui pra você algumas informações, tá? E coisas que o botafoguense, cara, só acontece com o Botafogo, não é possível. Vou mostrar aqui pra vocês, rapaziada. Deixa eu abrir aqui a matéria. Cadê a matéria, rapaziada? Aqui, ó. Tá. Aí, ó. Presidente do Sport pede fair play financeiro nas receitas. Olha o que ele diz. Não é legal um clube faturar 1,3 bilhão por ano e outros 100 milhões. Cara, meu Deus do céu. Rapaz, cara, assim, são coisas que só acontecem realmente com o Botafogo, tá, galera? Por quê? Porque o Sport nunca reclamou de nada. O Sport, como é que o Sport vai gerar uma receita maior? Ele quer, no caso, pelo meu pensamento de torcedor, então, se fosse pra ficar igual, todo mundo ia ter que ganhar igual que o Sport ganha, né? Então, dessa forma, como é que ficaria o campeonato? É por isso que o futebol brasileiro também não vai pra frente, tá, rapaziada? Porque, olha só, o presidente do Sport, Yuri Romão, é mais um a pedir o fair play financeiro no Brasil. Mas o que ele quer é a distribuição mais igualitária das receitas, sem tanta disparidade como existe atualmente. Cara, uma coisa que é muito bom notar, principalmente para nós que é botafoguense. Exatamente uns 3, 4, 5 anos atrás ninguém falava nisso. Era Palmeiras e Flamengo no topo sempre, tá, galera? Era sempre eles no topo e ninguém pedia fair play, ninguém falou. Eu lembro que uma vez até... suplicaram assim que o Flamengo podia emprestar dinheiro aos rivais e eles fizeram o maior fuzuê, cada um resolve seus problemas. Então hoje todo mundo quer fair play financeiro. É incrível as coisas aí que acontecem aí nos tempos que o Botafogo consegue subir e elevar o seu nível, tá? Então assim, é todo mundo contra o Botafogo. Já não basta nesse vídeo aqui os comentaristas debatendo que só vê o Endrick como futuro titular do Brasil na Copa do Mundo, velho. Cara, isso é um absurdo. O Igor Jesus, ele não tá jogando bem? Cara, não é porque o Dorival tá deixando o Endrick no banco pro Igor Jesus que isso aí é motivo de estar queimando ele. Não, cara. Porque na seleção brasileira hoje, dá pra ver que o Dorival chama os jogadores pelo nível que eles estão atuando. Ah, o nível do Endrick tá em um patamar alto, tá. Mas o Igor Jesus vive um momento melhor que o do Endrick, entendeu? Aí eles estavam debatendo que era melhor... dar mais minutos o Endrick, que o Igor Jesus teve mais minutos. Cara, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. É assim também, cara. Não é assim. O Endrick entra, tudo bem. Cara, mas o Endrick é muito novo. Não é dizendo que o jogador não tem... como é que fala? Agulhão pra ser titular. Ele tem sim. Mas, cara, tem que ver isso aí, velho. Tem que ver, tá? Então, assim, é muita má vontade da mídia com o Botafogo. É incrível essas coisas, tá? E pra fechar o dia aqui, cara, com chave de ouro, emprestado pelo Botafogo, o Diego Hernandes disse que gostaria de ficar no Leão.
A opção de compra é de 14 milhões, diz o site. Cara, por mim vendia logo, tá? Por mim vendia logo. Jogadorzinho meia boca, esse Diego Hernandes, tá? Meia boca mesmo. Nunca vi um jogador igual esse cara. E uma coisa que mais me deixava furioso era que o cara não podia dar um carrinho que a torcida vibrava. Esse é raçudo. Esse é o jogador que o Botafogo precisa. Cara, pelo amor de Deus, nunca entregou nada pelo Botafogo, cara. Por mim, é um jogador que o Botafogo já deveria ter vendido há muito tempo, tá? Já que o elenco do Botafogo não tem espaço para jogador assim limitado como o Diego Hernandes. É um bom jogador? É, tá? Mas não é um jogador para o nível atual do Botafogo. Tá, rapaziada? Então esse é mais um vídeo. Se gostou, até o próximo. Tamo junto. E fui!